Gilberto Kassab foi surpreendido. Isso é uma coluna que, inclusive, está no painel da Folha de hoje. Foi surpreendido com essa decisão. Parece que ficou bem incomodado. Passou o dia inteiro tentando convencer o Ratinho a mudar de ideia, né? Mas não conseguiu convencer. Pode ser por conta da disputa no Paraná. Parece que também teve uma questão familiar. Um receio da exposição de uma eleição tão polarizada, tão agressiva. Isso aí são apurações que estão vindo a respeito da desistência do Ratinho. E aí, Gilberto Kassab é muito incomodado ali, não gostou, mas agora tem essa decisão. Mas ele foi firme ontem na nota dele divulgada, inclusive colocou nas redes sociais, de que ele vai manter a candidatura do partido. Ele quer uma candidatura de centro, ele quer uma terceira via e ele vai seguir com isso. Agora ele tem essas duas opções, tanto Ronaldo Caiado quanto Eduardo Leite. Para quem está conosco na TV, a gente segue para o intervalo, mas a gente continua com essa conversa no nosso YouTube, o UOL no YouTube. Vai lá. Vamos lá. E aí o próprio Kassab falou dos dois, só que todos dizem, aí a apuração até da Thaís Bilenque, nossa colunista, diz que o nome aí deve ser realmente Caiado, né? Que Eduardo Leite não tem tanta tração eleitoral, que foi o que foi falado ali. E aí foi curioso porque Caiado foi visto pelos próximos de Flávio Bolsonaro como a melhor opção ali para eles, porque Caiado perto de Flávio Bolsonaro, isso aí foram frases aí ouvidas, Flávio Bolsonaro fica até moderado. Fica, Sakamoto, moderado Flávio Bolsonaro ao lado de Caiado? Então, aí eu tenho minhas dúvidas, que aí depende do quê. É claro, se você for tratar de determinados assuntos, como, por exemplo, próprio questão fundiária no Brasil, o agronegócio, o meio ambiente, que são questões ligadas a um escopo mais conservador, defendido pelo governador Ronaldo Caiado, aí eu concordo, eu acho que sim. Você tem outros escopos com relação à própria questão da economia também. Eu acho que ele pode até ser mais duro do que o próprio Flávio Bolsonaro. Mas depende da análise, porque se você for pegar, por exemplo, questão de saúde pública, vamos lembrar que houve uma cisão durante a pandemia de Covid-19, que o governador Ronaldo Caiado se colocou frontalmente contrário às políticas, ou à falta de políticas, por parte do presidente Jair Bolsonaro, defendidas pelo clã Bolsonaro. Né, a pandemia de Covid-19 ceifou mais de 700 mil vidas no Brasil. Ela levaria muita gente, só que ela levou muito mais devido às ações e inações do governo Jair Bolsonaro. Está colocado. E o próprio governador Ronaldo Caiado repetiu uma série de vezes que ele seria defensor intransigente da vida, que ele falou que a única maneira que funciona com o coronavírus é um fechamento mais rígido, né, e tudo isso mais, enquanto o Bolsonaro estava falando, quem não é coveiro, que deixa de mimimi, que bora trabalhar, que todo mundo morre. Né? Então, o que acontece? De um lado, sim, até pelo histórico, né, na ligação com o agronegócio, determinados grupos do agronegócio, o governador Ronaldo Caiado, da Segurança Pública, o governador Ronaldo Caiado tem um discurso bastante duro. Por outro lado, ele, que é médico, inclusive, já se colocou também estando, sabe, de uma forma mais respeitador dos direitos fundamentais do que o clã Bolsonaro, como no caso da pandemia de Covid-19. Né? Então, ele claro, é um político muito mais bem preparado, né, como político, inclusive, do que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem tempo de parlamento, tem conhecimento, tudo isso mais. De qualquer maneira, se ele for para um debate político eleitoral, é um nome mais difícil, Fabiola. Estamos de volta para quem está conosco na TV. Agora todo mundo junto e misturado, a gente falando aí se Caiado, né? Se Caiado for realmente o escolhido, isso se pode, de certa maneira, beneficiar Flávio Bolsonaro, porque a campanha de Flávio Bolsonaro, os aliados dele, dizem que ao lado, né, de Caiado, Flávio Bolsonaro é um homem muito moderado. Você acha isso, Josias? Nós estamos assistindo agora, Fabiola, a um exercício de acrobacia política. Como nós estamos diante de uma eleição em que um pedaço do eleitorado já fez a opção pelo Lula e o outro fez uma opção pelo herdeiro do Bolsonaro, então hoje há uma busca pelo centro. E aí aparece o que eu estou chamando agora de acrobacia política. Quem quiser que acredite nessa encenação
do bolsonarismo light que o Flávio tenta personificar. Eu sou um Bolsonaro moderado, um Bolsonaro que toma vacina, um Bolsonaro que defende as mulheres, que acha que o Nordeste é solução. Quem quiser que acredite nessa lorota. Quem quiser que dê valor à versão light do Lula. O Lula, exceto pela incorporação da Simone Tebet e da Marina Silva no seu gabinete ministerial, o Lula deu de ombros para a Frente Ampla, que o ajudou a vencer a eleição em 2022. Governou para um terço do eleitorado, governou voltando-se para os valores tradicionais do PT. Né? Agora, ele enxerga de novo o valor da Frente Ampla, o valor do fator democrático. E o Ronaldo Caiado, Fabíola, ele já foi candidato à presidência em 1989. Ele tratou o Lula aos pontapés naquela ocasião. Não foi para o segundo turno, se não me engano, ficou em 10º lugar naquela disputa. Havia muito candidato naquela ocasião. E no segundo turno, ele apoiou o Fernando Collor de Mello, que sabemos todos no que deu. Né? O Collor hoje está preso lá por assaltar 20 milhões de reais da BR Distribuidora, que era um braço da Petrobras. Então, ele é personagem do Petrolão. Foi apoiado pelo Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado tem como diferencial em relação ao Flávio Bolsonaro o fator gerencial. Né? Ele tem experiência administrativa, é muito bem avaliado o seu governo lá pelos eleitores de Goiás. O Bolsonaro nunca administrou um carrinho de pipoca. Então, ele tem dificuldade para se apresentar como um gestor, algo que o Ronaldo Caiado é uma experiência de que ele dispõe. Agora, ninguém tem dúvidas sobre o perfil do Caiado. É um político conservador, um político de direita. Também ninguém tem dúvidas, ou não deveria ter, em relação aos pendores antidemocráticos da família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não se levantou contra o pai quando ele expressou, mais do que expressar, ele colocou em prática os seus pendores antissanitários durante a pandemia. Ele não se contrapôs ao pai durante toda uma vida de misoginia, de preconceitos contra nordestino, nunca se levantou. Agora ele é o anti-Bolsonaro. Na prática, ele está fazendo pose de anti-Bolsonaro. E há um aspecto, Fabíola, que o próprio Gilberto Kassab deve estar ponderando a essa altura, porque uma coisa é você ter uma candidatura, ainda que você saiba que tem poucas chances de êxito, você vai a uma campanha presidencial para marcar a posição com um candidato como o Ratinho Júnior, que tem essa possibilidade de fazer acenos para o centro. Outra coisa é o Ronaldo Caiado, que definidamente é um político de direita e já declarou que não vai divergir do Flávio Bolsonaro no processo eleitoral. Então, o Gilberto Kassab deve estar fazendo agora uma conta do tipo custo-benefício, porque há algo, por mais crítico que se possa ser em relação ao Lula, ninguém pode negar, Fabíola, que o Lula tem apreço pela democracia. Ele já foi preso, ele já foi questionado, ele já viveu momentos de muita atribulação e jamais conspirou, jamais tergiversou em relação aos valores democráticos. Disso ninguém pode, esse tipo de apreço pela democracia, ninguém pode sonegar ao Lula. Dizer que o Lula é um personagem antidemocrático, isto é impossível. Qualquer crítica pode ser feita em relação ao Lula, exceto essa. E o Gilberto Kassab, a essa altura, deve estar ponderando. Será que vale a pena patrocinar uma candidatura presidencial que vai se associar automaticamente ao bolsonarismo? Ainda outro dia estava o Gilberto Kassab criticando o Tarcísio de Freitas, aqui mesmo, numa entrevista para nós, porque considerava que o Tarcísio poderia estar confundindo vassalagem, não foi essa a expressão que ele usou, uma submissão ao Bolsonaro com lealdade. Lealdade é uma coisa, disse o Kassab, submissão é outra. Isso custou caro a ele no relacionamento com o Tarcísio de Freitas. Agora ele vai simplesmente patrocinar a candidatura do Caiado? A ver, Fabíola, a ver. Porque, como disse, o Kassab, como gestor do PSD, também tem que zelar pela eleição que o partido fará, pelo número de parlamentares que elegerá em 2026. Lá atrás, na sucessão passada, em 2022, o Kassab assegurava que o PSD teria candidato à presidência e que seria o Rodrigo Pacheco.
à época presidente do Senado Federal. Não foi. O Pacheco, na última hora, desistiu, o PSD foi às urnas sem candidato à presidência. Então é preciso ver como se comportará agora o Gilberto Kassab diante da desistência do Ratinho Júnior, que estava tudo programado, Fabíola. O Ratinho Júnior seria lançado agora, na quarta-feira, como candidato do PSD à presidência. E o Gilberto Kassab deve estar fazendo, como disse, as contas ali. Custo-benefício. Vale a pena endossar uma candidatura do Caiado? Eu também ouvi ontem ali, também estava apurando com pessoas do PSD e alguns também estavam achando. O Kassab bateu a tecla ontem, até porque eu acho que não tinha muito o que ele falar, porque ele está desde muito tempo falando isso, que vai ter uma terceira via, mas que talvez ele faça essa opção, né, Josias, que é esse de ele não entrar nos dois polos, né? E ele direcionar, porque ele quer aumentar ainda mais, né, a força do partido dele nos estados, conseguir mais governos e conseguir aumentar sua bancada no legislativo, né? A gente sabe que esse é um dos propósitos de Kassab, né? Então vamos a conferir. É óbvio que a gente pediu entrevista com o Kassab, não quer falar neste momento, mas há essa possibilidade também, você não acha, o Sakamoto, que o Josias estava falando, de ele não ir para nenhum dos lados? Ele, na eleição passada, ele não endossou nenhuma das candidaturas, eu concordo, né? com o Josias. Eu comentei isso. Na minha fala, eu falei assim, eu até dividi em duas partes. Do Kassab lançar ou Caiado, qualquer outro nome que, na verdade, simplesmente para possibilitar que nos estados as composições sejam de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade regional, por exemplo, Nordeste compondo com o PT, compondo com candidatos lulistas, Sul-Sudeste com outros candidatos mais ligados ao centro ou ao próprio bolsonarismo, né? E isso, considerando que o Kassab tem um desejo de ser tornar o PSD o maior partido da Câmara dos Deputados, maior do que o PL é hoje, então isso iria nesse sentido, permitiria, uma vez que você tem realidades regionais muito diferentes no Brasil, né? Então, eu acho que isso em primeiro lugar, né? Tem esse ponto, né? Agora, tem um outro ponto de saber o quanto, na verdade, a direita bolsonarista não vai pressionar a Kassab, né, para que ele, de fato, acabe embarcando num apoio, numa candidatura, oferecer. Eu acho que depende muito de como vai estar também a situação eleitoral em agosto. Se uma situação eleitoral estiver indefinida, é bem provável que o Kassab não queira entrar realmente botar o pé em qualquer uma das candidaturas maiores, né, das candidaturas hegemônicas. Se a situação, contudo, estiver mais definida por um lado e por outro, talvez ele aceite conversar, principalmente nessa questão da direita e do Flávio, né, possibilidades de composição. Por hoje e por agora, eu acho que ele vai levando em banho-maria, Fabiola.